Até o momento, né, nós tratamos essencialmente com eletrostática, exceção da semana passada, em que nós vimos as condições para que as cargas elétricas entrem em movimento, que é a partir aí da existência de uma diferença de potencial. Então, a diferença de potencial, DDP, também muito usualmente referida como voltagem, né? Mais vinculada aí o termo à prática, porque está associada à unidade de medida, né, de diferença de potencial, que é a voltagem. E a gente vai ver hoje que, como consequência de uma diferença de potencial, nós podemos ter uma corrente elétrica. Então, o que é a corrente elétrica? A corrente elétrica, ela se refere a um movimento das cargas elétricas de maneira ordenada, né? Dentro de um sistema condutor, a gente considera uma corrente elétrica quando nós temos que as partículas eletrizadas, sejam elas íons ou elétrons livres, elas se deslocam em um sentido, né, ou de maneira contínua, corrente contínua, ou de maneira alternada. Tá? E isso ocorre, em geral, né, como resposta à existência de uma diferença de potencial. Tá? A corrente elétrica, né, quando ela transita, né, quando ela circula aí pelos condutores, ela tem alguns efeitos. Um deles, que é o mais comum, é o fato de que esse choque da passagem das cargas elétricas pelo meio condutor, ele, por mais que o condutor seja um bom condutor, ele sempre oferece alguma resistência a esse trânsito, a essa passagem das cargas elétricas, e por conta dessa resistência dos choques, uma parte da energia das cargas é perdida e dissipada na forma de calor, que é o chamado efeito Joule. Então, a ideia da supercondutividade, que é um assunto que normalmente desperta muitos interesses, é reduzir a zero o efeito Joule. Tá? Em geral, como é que funciona a DDP nos aparelhos eletrônicos, nas pilhas e nas baterias? A gente tem o polo negativo, o polo positivo, né? A diferença de potencial, e ela faz com que cargas elétricas circulem num determinado equipamento. Nós temos, em termos de sentido de corrente elétrica, duas maneiras de sinalizar. Nós vamos usar a corrente elétrica real, ou seja, o sentido de movimento dos elétrons. Tá? Especialmente o pessoal lá no setor da eletrotécnica, eles usam muito a chamada corrente convencional, que é contrária ao movimento dos elétrons, das cargas negativas. Isso vem devido a razões históricas, quando no passado acreditava-se que o deslocamento era das cargas positivas. Isso aí, num período em que ainda não se conhecia a estrutura a estrutura atômica, né? Ela ainda era desconhecida, não se sabia que existiam prótons e elétrons, um núcleo ainda, né? Era um tempo bem anterior aí ao nosso, e naquele momento acreditava-se que o deslocamento era das cargas positivas. Por conta disso, até hoje, algumas pessoas ainda adotam esse sistema que é chamado de corrente elétrica convencional, tá? Existem basicamente dois tipos de corrente elétrica. A corrente contínua, que a gente vai começar por ela, onde existe um sentido definido, e é o tipo de corrente gerada aí por pilhas e baterias. Então, os equipamentos que vocês conhecem, que tem aí os equipamentos mais simples, né?
fica fácil de visualizar. Quando você coloca uma pilha, você vê que elas precisam ser inseridas lá com polo positivo e polo negativo. Se você coloca o sentido inverso, não funciona. E nós temos também a corrente alternada, né? Existem alguns documentários interessantíssimos da dualidade, né, entre as visões do Tesla, que sempre quis trabalhar com corrente alternada, em relação à visão do, oh meu Deus, Edison, Thomas Edison, que queria trabalhar com corrente contínua, né? E acabou vencendo aí a ideia de trabalhar com corrente alternada, o que chega até a nossa casa, né, o que nos alimenta aí, que a gente recebe da fornecedora de energia elétrica, essencialmente é corrente alternada. Tá? Os motivos a gente vai explorar um pouquinho mais adiante, não vamos entrar muito nas questões históricas, né? A corrente alternada, ela implica numa voltagem muito maior de transmissão, que era o grande temor na época, né? Trabalhar com uma voltagem tão alta nas linhas de transmissão quanto se trabalha hoje, porém com uma perda menor. A corrente contínua, ela tinha alguns problemas. O primeiro deles era a necessidade de muitas centrais devido à perda. Quase que a cada 1 ou 2 quarteirões seria necessária uma central elétrica para isso. Claro que a gente está falando, né, no momento em que estava começando a substituir a iluminação por óleo e, e lampião até, né, em muitos lugares, pela corrente elétrica. A gente não tinha ainda o objetivo do fornecimento de energia elétrica era essencialmente iluminar, né? Existe um problema muito mais sério na corrente contínua, que é o motor. Tá? Quando a gente começa a pensar em usar a energia elétrica, né, a corrente elétrica, para realizar trabalho em motores, a eficiência do motor com corrente alternada é muito superior. Então, toda vez que vocês virem algum comentário, tem vários, são muito legais, sobre essa dualidade aí do Tesla com Thomas Edison, pensem que naquela época ainda a ideia não era usar a energia elétrica para realizar trabalhos, mas era essencialmente iluminação, tá? Não se sabia ainda o quanto que essa energia elétrica seria útil para realizar trabalhos e para alimentar motores, né? Como é que a gente mede a intensidade da corrente elétrica? Tá? Primeira coisa, eu vou usar a letra I minúsculo para corrente. Muitos autores adotam ou o I maiúsculo ou o J. Em livros mais avançados de eletricidade, vocês vão encontrar majoritariamente o J para corrente elétrica, tá? O motivo é simples. O I minúsculo ele confunde bastante com o número imaginário, que é muito usado na eletricidade por conta aí dos fasores. Então, para evitar essa confusão, o mais usado para a corrente elétrica é J. Aqui, como a gente não vai ter essa confusão, até porque não vamos usar fasores, desculpa, nós vamos trabalhar com I minúsculo, tá? Unidade da corrente elétrica no Sistema Internacional de Unidades é o ampere. Ampere é essencialmente coulomb por segundo, tá? Carga elétrica por tempo, ok? Energia elétrica, ela é produzida a partir de um potencial elétrico, né? De uma diferença de potencial. E a partir disso, a gente pode calcular também a energia elétrica fornecida, tá? Energia é sempre potência vezes tempo, ou melhor ainda, tá?
Eu acho que fica mais fácil para memorizar e para entender. Potência, seja ela mecânica, elétrica ou qualquer potência, ela é variação de energia no tempo. Por isso que a energia elétrica consumida por um aparelho, ela pode ser medida, pelo menos a energia elétrica nominal, pela potência do aparelho vezes o tempo de uso. Alguém saberia me dizer qual é a diferença entre potência nominal e potência efetiva, com um exemplo simples? Alguém sabe como fazer isso? Ninguém, nem o Júlio César vai se manifestar hoje. No, profesor, yo no sé la diferencia entre esas potencias. Yo no sé si es pelo consumo y la medida, ¿eso ahí? O efetivo, vamos pensar numa coisa bem básica, chuveiro elétrico, né? O objetivo do chuveiro elétrico é aquecer a água. Então, quando eu pego lá, vamos supor, um chuveiro elétrico com uma potência que está lá na caixa, né, que vem escrito, potência de 6.000 watts, de 6 quilowatts. Isso aqui significa o que ele vai consumir de energia elétrica, mas não significa de energia elétrica quando eu multiplicar, claro, pelo tempo, né? Mas não significa que toda essa energia vai ser usada para aquecer a água, uma parte vai ser dissipada, né? Então, nesse caso, a potência consumida, eu poderia medir, vamos pensar num banho de, 15 minutos, né? 15 minutos é um quarto de hora, 0,25 hora. Então, a energia consumida num banho nesse chuveiro seria aí a potência de 6.000 watts vezes aí, né, o 1/4 de hora, 0,25. Isso vai dar, então, 1,5 vezes 10 a terceira joules de energia, ou ainda 1,5 quilojoules, seria a energia consumida. Mas não necessariamente essa energia vai ser aquela transferida para a água, né? No caso da energia transferida para a água, ela seria uma energia térmica, que seria dada pela massa de água vezes o calor específico da água vezes variação de temperatura. Mas eu não tenho 1,5 quilojoules de aquecimento da água, tem uma perda. A diferença entre elas vai dar a eficiência do chuveiro. Quanto mais eficiente, maior a quantidade de energia térmica em relação à energia consumida. Tá? Daí que vem a diferença entre energia consumida, energia nominal, e a energia efetiva, que é realmente aquela que gerou o objetivo do aparelho, né? Por exemplo, se o objetivo do aparelho é amassar alguma coisa, né? Vai ser a energia mecânica desse amassar em relação à energia consumida, que a energia consumida é sempre maior que a energia efetiva, né? A entrega mesmo do aparelho, tá? Por conta de uma série de fatores que dependem aí de cada aparelho. Pode ser perda por atrito, pode ser, em alguns casos, o próprio aquecimento, quando ele não é desejável, né? Você tem uma máquina, por exemplo, como um liquidificador, ele consome uma energia para gerar rotação, né? Mas nem toda a energia elétrica consumida gera essa rotação, porque existe aquecimento interno do circuito, existe uma série de outras perdas que dão aí a eficiência do aparelho, né? Aquele selinho lá que vem de classificação de consumo de energia do Inmetro, ele trabalha exatamente com isso, né?
o quanto de energia que o aparelho consome e o quanto de energia que efetivamente o aparelho consegue entregar, né? O quanto de energia elétrica que uma geladeira consome e o quanto de resfriamento que ela consegue proporcionar. Um aparelho com classificação A, ele tem uma razão boa entre o resfriamento e o consumo energético. Um aparelho com C, D ou E, quanto mais, né, quanto pior essa avaliação, pior a eficiência do equipamento, tá? Tudo bem até aí? Eu deixei para vocês, carinhosamente, alguns exercícios para vocês treinarem sobre energia, sobre corrente elétrica. Já está aberto. São exercícios muito simples, são ainda 9h58. Dá tempo mais que suficiente de vocês trabalharem esses exercícios e nós fazermos a correção deles ainda hoje. Tudo bem? Então, são 10 horas. Eu acredito que 10h40 no máximo vocês consigam começar aí, a gente já possa começar a resolução dos exercícios. Se acabarem antes, me avisem, melhor ainda, né? Professor, Sim? sim, eu tenho uma pergunta. A bateria do carro, ela é de corrente contínua também ou é corrente alterna? Carro é corrente contínua. Contínua, né? Qual que é a diferença entre corrente alterna e corrente contínua? Algumas diferenças. Deixa eu tentar ilustrar algumas. A gente vai ver isso ainda, tá? Não precisa Ah, ok, ficar tão. ok. Mas vamos lá, ó. Algumas delas. Quando eu tenho uma corrente contínua, já estão vendo o meu desenho aqui? Já. Já, ok. Sim. Toda vez que eu tenho uma corrente fluindo, eu crio em torno desse fio um campo magnético, tá? E esse campo magnético ele pode interagir com outro campo magnético. Então, como é que se faz, por exemplo, um motor bem básico? Eu crio um circuito, assim, por exemplo, tá? E coloco esse circuito imerso num campo, um campo magnético, tá? Por exemplo, um campo magnético para cá. O que acontece? Quando eu tenho as cargas circulando aqui, a interação da carga elétrica gerando um campo magnético com o campo magnético que está aqui, vai fazer com que esse elemento aqui, esse circuito como um todo, ele gire assim, tá? Para que isso ocorra de maneira contínua, é mais interessante que eu tenha uma alternância de corrente aqui, tá? Por exemplo, quando a gente faz a própria geração de energia elétrica, ela acaba sendo feita hoje, né? De que maneira? Você tem lá pegar o mais tradicional de tudo, né? Uma queda d'água, você faz a água descer, ganhando velocidade, perdendo energia potencial, e aí essa água vai fazer o quê? Ela vai gerar uma turbina. Qual é a função disso? Aqui dentro eu tenho um campo magnético que ele fica estático quando essa hélice está parada. Quando essa hélice é movimentada, este campo magnético ele passa a ser um campo magnético variável no tempo, tá? Ele passa a ser um campo magnético que tem uma variação temporal. E isso induz
uma corrente elétrica. Esse processo de indução, ele não funciona com corrente contínua, né? Ele vai funcionar com corrente alternada. E existe um outro grande motivo, que é a questão dos motores, em que se eu tenho corrente alternada, eu posso usar a indução eletromagnética no circuito. Um outro grande motivo é a riqueza que eu tenho no seguinte: a gente vai ver muito superficialmente o seguinte, isso é uma coisa que se estuda só em eletromagnetismo, que é uma disciplina mais avançada dos cursos de física e de engenharia, mais de física, né? Toda corrente elétrica alternada, ela é composta de dois fatores, de duas correntes. Uma que é a corrente de carga elétrica, que é a carga se deslocando, e a outra parte que é a chamada corrente de deslocamento, que é uma onda eletromagnética associada. Eu posso, em algumas situações, usar o artifício de eliminar a corrente de carga e deixar só a corrente de deslocamento fluir. Onde isso é feito? Isso a gente vai ver no capacitor, tá? Um capacitor é um elemento do circuito que ele acumula carga, até que ele crie uma diferença de potencial contrária dentro do circuito e que ele faça isso, né? Só vai passar por aqui a corrente de deslocamento, que é a onda eletromagnética, que permite aí dentro da estrutura de um circuito, de um motor, uma série de coisas interessantes quando elimina essa corrente de carga. Inclusive, ela reduz o aquecimento, tá? Mas isso é um papo um pouco mais avançado, né? Mas, no geral, a corrente, a grande diferença vem por conta da relação entre corrente elétrica e corrente magnética, no caso da corrente alternada, que você pode fazer essa alternância e isso faz com que a gente consiga girar um motor, que é uma coisa que você não consegue. O motor de corrente contínua ele é mais complicado. Tá? E ele costuma ter um desgaste um pouco maior. No caso do carro, como o circuito elétrico ele é relativamente simples, o que a gente usa mais no carro é realmente a combustão, né? Ele é um circuito. Agora, isso eu estou falando do carro convencional, né? Não do carro elétrico. O carro elétrico ele vai para a corrente alternada. Já é um circuito, porque já aí já é um motor com indução, tá? Ok? Vamos aos exercícios, então? Tá bom, professor, obrigado. Bom, já estamos com um número de resposta razoável, já posso começar a resolver. Ou tem alguém precisando de mais um tempo? Vamos lá, então. Primeiro exercício fala aí de uma seção reta, né? Um corte de um condutor de eletricidade, por onde passam 15 coulombs de carga elétrica por minuto. E é solicitado aí qual é a intensidade da corrente elétrica em ampere. Como é que se faz esse exercício? Ora, se nós temos uma intensidade de carga elétrica de 15 coulombs e que esses 15 coulombs passam através de 1 minuto, basta lembrar que 1 minuto corresponde a 60 segundos. A intensidade da corrente elétrica em ampere
é a carga elétrica que passa por tempo, né? Então, nós temos aqui 15 coulombs de carga elétrica por 60 segundos de tempo. O que nos dá aí, né, dividindo 60 por 15, 1/4, né, de coulomb por segundo, ou 0,25 ampere, tá? Que era a primeira resposta, acho que aparecia aqui, não, a segunda resposta que aparecia aqui. Vamos ver quantas pessoas acertaram. Só 2 pessoas erraram, que entraram aqui no 1,5 e no 15, 14 acertos. Tá? Então, muito bom o desempenho de vocês. Quem não conseguiu acertar, gostaria de fazer alguma pergunta, esclarecer alguma dúvida? Fiquem à vontade, gente. Nada? Ninguém? Então tá ok. Vamos então para o segundo exercício. Segundo exercício, ele diz que alguns peixes, como o poraquê e a enguia elétrica da Amazônia, eles podem produzir uma corrente elétrica quando se encontra em perigo, como uma maneira aí de uma defesa, né, desses animais. O poraquê, de 1 metro de comprimento, em perigo, ele produz uma corrente em torno de 2 amperes a uma voltagem de 600 volts. E aí a ideia é, a partir dessas informações, saber se ele está próximo de qual dos equipamentos eletroeletrônicos ali, né, em que foi colocada a tabela: exaustor, computador, aspirador de pó, churrasqueira elétrica e secadora de roupas. Olha, a informação dada aí do peixe, né, é que ele consegue gerar, desculpa, fornece não. Com 1 metro de comprimento, ele consegue atingir uma corrente de 2 amperes com uma voltagem de 600 volts, tá? Lembrando que potência é energia por tempo. Essa questão fica um pouco comprometida para vocês, né? Mas tudo bem, mas dá para fazer assim, ó. E aí a gente precisa lembrar do seguinte, ó, que a gente viu na aula passada: energia por carga vezes carga por tempo. Dá para fazer tranquilo, tá? O que eu fiz aqui? Nada além de dividir e multiplicar por carga. Energia por carga nós vimos na aula passada. Carga por tempo nós vimos hoje, né? Energia por carga nada mais é que a voltagem, que é a diferença de potencial. Carga por tempo, a corrente. Então, a potência associada aí a esse peixe vai ser igual a voltagem vezes a corrente. Nesse caso, o texto informa 600 volts e corrente de 2 amperes. Então, estamos falando aí de 1.200 watts de potência ou ainda de 1,2 quilowatts de potência, o que nos dá aí um posicionamento desse peixe compatível com uma churrasqueira elétrica. Peixinho danado esse por aqui, hein? Vamos ver quantos acertaram. 13. Aspirador de pó. O aspirador de pó seria 600, é.
mas ele faltou multiplicar aí por 2. Acredito que vocês fizeram como se fosse pela voltagem, né? Por isso chegaram no 600. Pessoal que não acertou, ou também que acertou, algum comentário, alguma dúvida? Professor, eu fiquei no exercício número 4, eu não consegui fazer todos. Tem um problema se eu entrego depois? Não, não tem, ficou aberto até domingo. Ah, beleza. Sábado, domingo, nem lembro, mas tá bom? Sem problema. Vamos lá então para o exercício número 3. Exercício 3 fala de uma corrente elétrica de intensidade de 5 amperes que percorre um fio, tá? E aí a pergunta é quanto de carga elétrica que passa por esse fio em 1 minuto? Ó, é o inverso, né? Essencialmente o inverso do primeiro exercício, né? Lá era dada a carga e pedida a corrente. Aqui a gente tem a corrente e a solicitação é para calcular a carga. Então, exercício número 3. Corrente elétrica que circula pelo fio 5 amperes e é solicitada a carga elétrica associada a 1 minuto, né, de corrente passando. Então, vamos lembrar do seguinte: corrente elétrica é carga que circula por tempo. 5 amperes significa 5 joules por segundo. Desculpa, joule não. 5 coulombs de carga por segundo, tá? Se 5 coulombs de carga corresponde a 1 segundo, aqui está aparecendo um 5, né? Deixa eu melhorar aquilo ali, senão daqui a pouco vai ter gente dizendo que eu coloquei C por 5, tá aqui. Segundo, quanto de carga que vai corresponder a 1 minuto? 60 segundos, tá? Então, a quantidade de carga, nesse caso, para 1 minuto, ela vai ser dos 5 coulombs vezes 60, né? 5 vezes 6, 30, então estamos falando aí de 300. Perdão, 300. Se fosse em sala de aula presencial, agora seria todo mundo correndo, né? Mas acho que eu estou só resfriado mesmo, espero. Tá? Então estamos falando aí de 300 coulombs de carga elétrica que vai passar pelo condutor em 1 minuto, tá? Dúvida no terceiro? Vamos ver quantos vocês acertaram. Opa. Só 2 erraram. Provavelmente é um problema aí de potência de 10, né? Então, se tiver alguma dúvida, comentem. Número 4. É dado um fio condutor pelo qual passa essa quantidade de elétrons em 4 segundos. E o que é solicitado é para calcular a corrente elétrica, sabendo que a carga de um elétron é essa aqui. Então, vamos à solução do exercício. Como nós vimos, exercício 4, corrente é carga no tempo, tá? Qual é a carga elétrica que passa por esse fio condutor? Ele diz que passa 2 vezes 10 elevado a 20 elétrons. E cada elétron tem a carga elétrica de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Aqui é um número e aqui é a carga elétrica de um elétron. Isso vai dar a carga elétrica total,
que vai circular no intervalo de 4 segundos. Tá? Então, aqui a gente está em coulomb por segundo. Logo, a corrente vai ser igual a 2 vezes 1,6, já colocando, separando a potência de 10, né, do que não tem potência de 10, vezes 10 elevado a 20, vezes 10 elevado a menos 19. Simplificando isso aqui, o que nós temos? 0,8 vezes 10, né? Sobrou aqui o 10 elevado a 1. Ou seja, 8 amperes. A unidade está errada, né? Tá aparecendo como coulomb, na verdade, é ampere, tá? Aí precisa depois só... Eu vou fazer edição e remover isso aqui. Pera lá. Porque o enunciado já fala em ampere. Deixa eu só... ficou o número... Sim? Aí o desenvolvimento, a forma como fazer o cálculo, eu posso entender, mas o que eu não entendo é por que eu estou calculando aí, por que o senhor está calculando a corrente do elétron com a carga elemental do elétron? Por que faz essa fórmula aí? Na realidade é o seguinte, o que determina a corrente elétrica é a carga. Se eu tenho que por aqui circulam em 4 segundos elétrons, e quantos elétrons circulam por aqui? Esse aqui é um número. Tá? 2 vezes 10 a 20 elétrons. Para eu saber a carga elétrica que circulou por aqui, eu preciso que esse número seja multiplicado pela carga de cada elétron. Cada um dos elétrons que passou por aqui tem essa carga, em coulomb. Se a circulação foi de 2 vezes 10 a 20, é esse número vezes isso para dar a carga que circulou em 4 segundos. Olha só, se eu colocar em cima de uma balança 2 vezes 10 a 20 grãos de feijão, para eu saber a massa, eu tenho que multiplicar esse número pela massa de um grão, não tem? Ok, para isso vai ser a massa, né? Isso. No lugar da carga que entra a massa. Porque isso aqui é só um número. Passaram por ali 2 vezes 10 a 20 elétrons. Tudo bem, mas qual é a carga de cada um deles? A carga de um elétron é essa aqui. Todo elétron tem uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, tá? Quando você faz a carga elétrica, ela não é pelo número de partículas, mas pela carga dessas partículas. Ela foi lá e Ok? Então, eu entendo que 2,0 por 10 a 20 seria a quantidade dos elétrons que passaram por aí. Isso, se E você olhar... a carga de cada um é 1,6 por 10 a menos 19. Isso, ó. Por um fio condutor passam 2 vezes 10 a 20 elétrons. E a carga elementar do elétron é esse 1,6 vezes 10 a menos 19. Ok. Tá? Então, aqui, esse 2 vezes 10 a 20 é o número de elétrons. A carga de cada um deles é esse aqui. Entendi. A intensidade sempre está medida por segundos, né? Por cada segundo. Isso. É a unidade padrão, né? É coulomb por segundo. Ok. Ok? Mais alguém? Não. Número 5. Pela seção reta de um condutor, passam 12 coulombs a cada minuto. Qual vai ser a intensidade da corrente elétrica? É um repeteco da primeira, né? Esse número 5.
Deixa eu trazer isso aqui mais para A cima. resposta, então, a primeira é 0,8 coulombs, né? Na verdade, não, 8, né? 8 coulombs, 0,8. 8 ampere. Na verdade, eu já troquei. É 8 ampere. Ah, 8 amperes, 8 amperes. Eu estava em coulomb lá, não estava errado. É corrente, não, e não carga. Não carga, ok. Questão número 5, então. Nossa, verdade. Questão número 5. Quantidade de carga, 12 coulombs. Tempo para que essa carga passe pelo fio, 1 minuto, que é igual a 60 segundos. Então, corrente elétrica, carga por tempo, 12 coulombs em 60 segundos. Tá? Então, 12 dividido por 60, ampere. 12 dividido por 60 é igual a 5. Tá? Então, 5 ampere, letra C, é a amperagem, né, a corrente elétrica devido à passagem de 12 coulombs de carga a cada 60 segundos. Tá? Vamos de novo checar aí quem errou, quem acertou. Vamos lá, número 5. A maioria, a grande maioria acertou, só 2 pessoas se equivocaram. Tá? E o último exercício. Uma corrente elétrica de 8 amperes percorre um condutor. A carga elementar, né, a carga de um elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19, determine o número de partículas carregadas que atravessam a seção reta desse condutor. Então, também aí um repeteco de um exercício anterior, do número 4, nesse caso, mas para olhar o número 4 por outro ângulo do que qualquer outra coisa. Né? Então, exercício número 6. Circula uma corrente, de 8 amperes. A corrente é quantidade de carga que passa por tempo, neste caso, em 1 segundo, né? Então, nós estamos falando aqui de 8 coulombs por segundo, tá? Sabendo que a carga de um elétron é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, quantos elétrons circulam? A gente pode pensar na corrente elétrica associada a elétrons como sendo o número de elétrons vezes a carga de um elétron dividido pelo tempo. Tá? Então, nesse caso, nós temos 8 amperes, que é igual a um determinado número de elétrons, cada um deles portando 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs em 1 segundo. Então, o número de elétrons vai ser igual a 8, eu vou passar isso para o outro lado dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Tá? Para trabalhar um pouco melhor com potência de 10, um jeito mais fácil de fazer a conta seria dizer agora o seguinte, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 é o mesmo que 16 vezes 10 elevado a menos 20. Eu aumentei uma unidade para cá e diminuí mais uma aqui. Isso é o mesmo que 8 vezes 10 elevado a 20 dividido por 16, que vai dar 0,5. Então, o número de elétrons que vai passar por segundo neste condutor é de
0,5 vezes 10 elevado a 20, ou ainda 5 vezes 10 elevado a 19 elétrons, 19 partículas, que era a letra B do exercício, segunda opção. Vamos ver quantos de vocês acertaram. 16, 3 erraram. Deem uma revisada, vejam se vocês têm alguma dúvida nessa correção. Sim? Professor, Sim? professor, o exercício número 5, o anterior, a resposta deu 0,5 amperes. É isso aí? O exercício 5, deixa eu voltar nele. Espera aí, só um minuto que eu tenho que salvar aqui. Isso, porque dá 12 dividido entre 60. 12 Isso, dá coulombs 5, 5 amperes. Pero 12 entre 60 não é 0,5? Sim, mas daí eu mudei a potência de 10, né, para chegar no 19, que era a resposta. Espera aí, só um minutinho, deixa eu salvar aqui, eu já te respondo. Por favor. Cinco amperes a resposta. São 12 coulombs em 60 segundos. Então, 12... Ah, sim, 0,5 e não 5. Perdão, tem razão. Aqui, 12 por 60, né? Isso. 0,5, correto. Então a resposta aí seria 5AC? 500? Minto, tá errado. Não é 0,2? 0,2. É 0,2, é 1 sobre 5. Eita. Ó, 12 dividido por 60, né, é 1 sobre 5. Isso, 0,2. Que é igual a 0,2 ampere. Eita, nós, terça-feira, depois do feriado, professor errando assim. Então a maioria acertou mesmo, tá lá. 18 acertos e só 2 erros, tá? Corrigido aqui. Obrigado pela observação, tinha passado batido aqui. O número 6, essa resposta aqui, 0,5 vezes 10 a 20, não está errada, mas ela não está lá na lista de respostas. Então, eu aumentei aqui e diminuí aqui para chegar no 10 a 19 elétrons, 10 a 19 partículas, que é uma das respostas. Tá? Se fosse uma questão discursiva, faz, uma outra estaria correta. Como é múltipla escolha, eu tive que fazer a mudança. Acho o golfe da hora. Ok? Não, eu gosto muito. Pessoal, alguma dúvida, algum comentário?